Olá, eu sei que eu tinha prometido falar sobre o Mundial do Palmeiras hoje, só que um fato que a princípio não despertou tanto o meu furor, né, meu senso crítico, minha vontade de comentar, mas que com o passar dos dias foi remoendo e eu precisava entender, né, precisava expressar alguma coisa de onde vem essa vontade do PSG de fazer merda. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Como é que o torcedor do PSG tem a audácia de vaiar Lionel Messi? O cara é simplesmente um dos maiores jogadores da história. É tido aí por alguns, inclusive, como o maior da história. Ele é certamente o maior jogador desse século. Era o Messi quem deveria estar vaiando o PSG, e não o contrário. O PSG é inacreditável, esse time me causa um desgosto absurdo. E é por isso que o É Uma Farsa de hoje não tem como personagem um jogador, um técnico ou alguma figura do mundo do futebol, mas sim um clube inteiro. Então senta o dedo nesse like, se acomode aí na sua cadeira, no seu sofá e se prepare, porque está começando o É Uma Farsa? Vamos ver se é isso tudo. Bom, como vocês puderam perceber nesse começo de programa, essa pergunta pra mim já tem uma resposta. Só que, como eu sou um cara que não me deixa levar pelos sentimentos... Partiu, Alisson. Nossa, vai tomar no cu, Alisson. Pelo amor de Deus, cara. Que isso, velho? Que isso? Pô, cara, que animal, velho. É inacreditável isso, mano. E sei separar o pessoal do profissional e manter a imparcialidade. Olha o gol! Gol do Água Santa de novo, velho! Eu fiz o meu trabalho e cá estamos para entender um pouco mais da história desse clube e principalmente desse projeto esportivo que até aqui tem se mostrado um grande fracasso, né? Não vamos entender o porquê. Mas primeiro vamos voltar no início dessa bagaça. O PSG ele foi fundado em 1970 com a fusão do Paris Football Club e do Stade Saint-Germain. E na temporada de 1971-1972, o time disputou pela primeira vez a Ligue 1. Só que no decorrer dessa campanha houveram alguns conflitos internos, o time oscilou e terminou na 16ª posição, o que levou o clube a uma separação. E aí o pessoal que era do Paris Football Club saiu e deixou só o Saint-Germain. Inclusive o Paris FC hoje em dia tem como um dos donos o Reino do Bahrein, que inclusive é rival, tem uma rixa ali entre as duas nações, né? O Qatar e o Bahrein. O Qatar é dono do PSG, então tem essa curiosidade aí nos clubes de Paris, né? E aí essa separação impactou no seguinte: o PSG teve que começar do zero, teve que voltar lá, andar umas casinhas para trás e disputar a terceira divisão do campeonato nacional, que é a Ligue 1. Bom, a partir daí, então, o clube ele foi se reerguendo, até que em 1982 ele conseguiu ganhar o primeiro grande troféu, que foi a Copa da França contra o Saint-Étienne, que naquele período ainda era um dos grandes clubes da França. Até eu acho que dá pra dizer que era o principal ali daquele período, né? Era o maior campeão, enfim. Ainda nos anos 80, o PSG ele ganhou mais uma Copa da França e na temporada de 85-86 se sagrou pela primeira vez campeão francês, vencendo a Ligue 1, desbancando o Nantes, que foi o vice-campeão daquela temporada. E foi com esse título que o time se tornou uma potência e desbancou todos os rivais e se tornou a melhor equipe da história. Mentira, o time oscilou de novo e quase foi rebaixado em 88, ficou a 2 pontos da zona de rebaixamento, enfrentou uma crise ali no final dos anos 80 até o início dos anos 90, onde ali sim o PSG conseguiu de novo se reerguer, se reestruturar e montou um grande time de fato, né? Principalmente na temporada de 93-94, que tinham Raí, Valdo e Ricardo Gomes, né? Os brasileiros, e o liberiano Georges Weah e o David Ginola, que é um francês. Esse time foi campeão da Ligue 1 e fez uma campanha na temporada seguinte, na Champions, onde chegou até a semifinal. Perdeu apenas pro Milan, tomou um sacode do Milan, é verdade, mas o Milan tinha uma grande equipe naquele período, uma grande campanha do PSG aí na Champions, antes, né, desse período atual aí que a gente acompanha, né, até porque grandes campanhas na Champions do PSG nesse período é difícil.
Ainda na década de 80 também o time conquistou 2 Copas da Liga e mais 3 Copas da França. E o último desses títulos de 90 aí foi a Copa da França de 98, e ali já estava também no final desse ciclo e outro ciclo de bosta aí a se iniciar, né, nos anos 2000. Bom, como esse time vive uma gangorra, nos anos 2000 o PSG viveu um ostracismo, né? Chegou até a ganhar alguns títulos, né? 3 Copas da França e uma Copa da Liga. Nesse meio tempo, alguns jogadores brasileiros passaram por lá, como Ronaldinho, Gaúcho, Aloysio Chulapa, Vampeta, enfim, entre outros, né? Mas o time não conseguiu, esportivamente falando, ter uma campanha de destaque em alguma competição. Ele ficou ali no limbo, não conseguiu, né, além dessas campanhas de título, como eu falei, ter um grande destaque na Liga Nacional ou até mesmo numa competição europeia. Chegou a ganhar até 2 competições, mas assim, a Copa Intertoto da UEFA e a Recopa Europeia, tipo, que era um campeonato ali que os campeonatos nem existem mais. E são os únicos títulos europeus do PSG, mas são campeonatos de, tipo, expressão quase zero, entendeu? Seria a Intertoto, se eu não me engano, se estiver falando bobagem aí, seria quase que o equivalente aí, uma Proto-Conference League, algo nesse sentido. Mas, tipo, pra relevância que o PSG sonha em ter, não tem uma grande expressividade, né? E sobre a passagem dos brasileiros, né? É interessante a gente observar também que na história do PSG, essa relação com o Brasil, jogadores brasileiros, ela é muito, muito vasta, né? Muito ampla. Ainda na década de 70, naquele time lá que eu falei que quase foi rebaixado, o PSG tinha no seu elenco o brasileiro Joel Camargo, que foi tricampeão com a seleção brasileira na Copa de 70. E outros nomes interessantes também passaram por lá, como o Abel Braga, já jogou no PSG, Geraldão, Adailton, Alex Dias, Alex, André Luiz, Edmilson, Everton Santos, Nenê. E acho que tem mais, não sei, mas esses são alguns nomes aí que passaram por lá. O ponto da virada na história do PSG é 2011, quando a QSI, ou a Qatar Sports Investment, do Sheikh Cabeça do Pau, comprou o clube, injetou dinheiro, contratou 478 reforços e transformou o PSG no maior time da história. Novamente, não foi bem assim, né? Talvez na cabeça do Sheikh fosse, mas a realidade, meus amigos, é uma grande vadia. Em 12 anos o PSG saltou de 2 títulos para 10, empatou com o Saint-Étienne, né, que era até então o maior campeão da França de maneira isolada, mas agora já divide essa honraria com o time parisiense, né? E muito provavelmente o PSG vai passar nessa temporada agora de 2022-23, né? Que já tá também com uma grande vantagem na Ligue 1. E assim, para uma equipe que no cenário nacional não tinha nada e de repente conquistou tudo, essa equipe deveria estar vivendo num paraíso. Todo ano tem pelo menos um título, torcedores numa eterna lua de mel, elenco feliz, diretoria organizada, gestão eficiente. Acontece, mais uma vez, a realidade aprontou das suas. Porque o principal objetivo da QSI sempre foi conquistar a Champions League e fazer do PSG meio que a forceps, um dos maiores clubes da Europa, né? Colocar o PSG nesse hall de clubes grandes da Europa. E de uma certa forma, eles conseguiram. Só que assim, não do jeito que eles queriam e que imaginavam, né? Porque esse título da Champions nunca veio. E olha, pelo andar da carruagem, eu acho que não virá tão cedo, viu? O projeto esportivo do PSG, se é que dá pra chamar de projeto esportivo, é uma zona. Nem os projetos da minha faculdade é tão bagunçado assim. E olha que os meus projetos da faculdade são uma merda. Mas o do PSG consegue superar. Porque nesses 12 anos o time gastou rios de dinheiro, bilhões, talvez até, acho que trilhões é exagero, mas assim, bilhões assim, tranquilo. O Neymar já chegou a uma grana absurda. Enfim, foram caminhões, rios, mares de dinheiro, eu diria até. Empilhou jogador bom, técnico e diretor esportivo e nunca conseguiu chegar... Mentira, chegou uma vez na final, mas uma só, em 12 anos.
pro que foi investido, é uma tragédia absurda. O time não consegue competir no cenário europeu. Minimamente, assim, você olha e fale, nossa, realmente esse time aqui compete, briga e tem chance de ser campeão. Todo ano o time aparece, é colocado como um dos favoritos pelos jogadores que tem, mas sempre decepciona. No único ano que conseguiu, na temporada seguinte, o técnico foi mandado embora. Então, assim, não dá pra entender as decisões que esse time toma, não dá pra entender qual que é o rumo do PSG. E esse, pra mim, é o principal ponto que eu considero uma falha grotesca da diretoria. De não ter um direcionamento, não ter um objetivo, um ideal, para além da conquista. Meu objetivo é a conquista! Sabe, porque qualquer filme aí que a gente veja, que a gente assiste, a gente vai perceber que a conquista por si só, ela é um objetivo vazio. Qualquer vilão que tenha o objetivo, seja a conquista, a gente vai desprezar ele. A gente precisa de algo mais na vida. Aqui uma lição de vida para você jovem que está aí procurando um propósito na vida e acha que comer prostitutas e cheirar droga é um objetivo legal. Não é. Veja o PSG aí. Gastou todo o seu dinheiro em crack e agora tá aí amargando uma derrota eterna na Champions League. Tem uma frase na peça Macbeth de Shakespeare que é dita pela Lady Macbeth, quando o Macbeth ele tá querendo dar pra trás ali no seu plano de se tornar rei, e ela, pra encorajá-lo, diz o seguinte: quando ousaste, foste homem. Eu acho que alguém falou isso aí pro Sheik ou pros dirigentes ali do PSG, e assim como o Macbeth, o PSG é refém da sua própria ambição hoje. O time tá prestes a se tornar o maior campeão do seu próprio país, e pra eles isso não significa nada. Assim, a torcida não tá nem aí pra isso, não tem relevância, e eu acho que culpa disso é do PSG, porque essa busca cega da Champions League fez com que o clube desvalorizasse o próprio campeonato nacional, que ele só tinha ganhado 2 vezes. Se o projeto esportivo fosse bem pensado, se a ideia do PSG fosse montar um time sério, se tornar relevante no cenário mundial, porque assim, o PSG ele tem relevância, a gente vê camisa do PSG aí, a molecada, né, compra e tal, mas, cara, não é a mesma coisa de um Real Madrid, de um Barcelona, sabe, de um Bayern, que os times, eles têm uma relevância esportiva. Tipo, você olha a camisa do Bayern e fala, mano, esse time é foda. Você olha a camisa do Real Madrid, você pode não torcer pros times, mas você respeita. O PSG hoje, como eu disse até numa live, é uma grife, as pessoas usam porque é legal, entendeu? Tem jogador bom, pô, é Paris, cidade aí super importante da Europa, chique e tal, glamour, tudo. Mas esportivamente, cara, esse time é legal no PlayStation. Você tem lá vários craques, aí você pega num churrasco aí, teu primo de 12 anos, amassa ele e é ótimo, entendeu? Mas na prática mesmo, no campo e bola lá, nas 4 linhas, esse time é uma piada, com todo respeito aí a você, torcedor do Paris, e você, Enzo, aí, né, que tá assistindo o vídeo, você talvez seja parisiense também, aqui não tem legenda, mas enfim. E eu acho isso de verdade, que se o PSG trabalhasse em cima da disputa do campeonato nacional, que o primeiro objetivo do time fosse estabelecer uma hegemonia, sabe, se tornar o maior campeão francês, e depois sim, com essa rodagem, com essa bagagem em busca da Champions, eu acho que a gente estaria olhando para essas 8 conquistas, 9 conquistas em 12 anos, por uma outra maneira. Porque hoje a gente olha e despreza totalmente. Mas por pior que seja o campeonato francês, você bater campeão 9 vezes, cara, tipo, em 13 disputas, é um negócio absurdo. Em pontos corridos, que é um campeonato difícil. E, sim, vamos relevar o nível técnico, tá, do campeonato francês comparado às outras equipes. O PSG, de fato, é muito superior. Mas exatamente esse é o ponto. Ele mesmo despreza o próprio campeonato, entendeu? Porque o Lyon chegou a uma semifinal com uma equipe modesta, e eu acho que não com a grana que o PSG tem, ele não precisava gastar tudo que ele gasta em jogadores. Ele poderia montar uma estrutura que fomentasse ali jovens talentos, porque Paris é uma cidade que tem muito jogador jovem, revela muito craque, e trabalhar num projeto esportivo, numa ideia de jogo, ter um conceito bem estabelecido, e aí sim, em cima disso, você montar um time competitivo. Seria muito mais lucrativo e muito mais interessante da parte do ponto de vista esportivo, mas aparentemente o Sheik lá só quer empilhar craque e fazer uma grife. Esse é o objetivo dele, uma grife. E outra coisa que é muito interessante também, e aí já é uma questão mais subjetiva, não é tão objetiva, palpável,
É o seguinte, o PSG, ele tem 53 anos. Comparado aos outros times europeus, ele é um adolescente. Porque o Real Madrid aí, acho que já tem mais de 100 anos, Barcelona também, Bayern, enfim. São clubes muito rodados, clubes com muita experiência. A instituição é muito bem estabelecida, sabe? Já tem ali os seus propósitos, seus objetivos, a cultura dentro do clube já está muito bem estabelecida. Isso faz diferença. 53 anos no futebol não é nada, cara. Meu pai é mais velho que o PSG. O seu pai deve ser mais velho que o PSG. Você pode ser mais velho que o PSG. É porque a gente tem um público aí com muito idoso, então talvez, né, possa ser, então, não sei, talvez. Enfim. E eu acredito que isso faça uma diferença ali nos bastidores, no próprio campo e bola, nessa mística criada em torno do clube, sabe? Todo esse imaginário que as pessoas têm do clube, por exemplo, do Real Madrid na Champions, do Bayern na Allianz Arena, do Milan e San Siro, sabe? São clubes que têm muita história, muita tradição. E talvez isso no campo não entre, mas na mente, sabe? Num místico ali, em algo subjetivo, que a gente sabe que isso atrapalha o futebol, a gente não tem como provar ou como descrever, mas isso tá ali e afeta de alguma forma. Eu acho que isso faz diferença também. Talvez o PSG precisa ter mais rodagem. Primeiro tem que voltar uns 10 passos para trás, e aí sim, com uma ideia clara, um projeto bem definido, aí sim começar a ter essa rodagem. Isso vai demorar, por isso que eu acho que hoje, olhando aí nesse cenário de clubes comprados por grandes empresários e países, eu acho que o City é o mais próximo de conquistar a Champions do que o PSG, porque entendeu isso, montou um projeto esportivo, conta hoje com o melhor técnico do mundo, que é o Guardiola. Pelo menos pra mim, eu gosto do Guardiola, talvez eu deteste. O fato é que a ideia do City é mais bem definida, né? E o time consegue minimamente competir ali com o cenário europeu. Ainda tropeça, ano passado perdeu pro Real Madrid, chegou em final de Champions pro Chelsea, perdeu também, mas acho que já é os times já olham pra ele com um respeito maior do que olham pro PSG, por exemplo. Então, por tudo isso que eu falei aqui, toda essa descrição, por toda a história que eu citei, né, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas hoje, no dia em que eu estou gravando isso, e no dia que isso está indo ao ar, eu só posso dizer uma coisa pra vocês. O PSG é uma farsa. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Ou melhor, é uma grife, né? Como eu falei, jogadores caros, fica em Paris, enfim, camisa é bonita, as cores são bonitas, tem um estádio com nome chique, né? Parque dos Príncipes. Então tudo isso aí faz esse clube ser tão atraente e ser tão tosco ao mesmo tempo, né? É realmente algo impressionante. É um clube líquido, né? Aproveitando que eu já citei Shakespeare aqui nesse programa, eu vou citar Bauman agora. Esse foi o É Uma Farsa de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você é torcedor do PSG, você que é ultra do PSG, porque isso existe, por incrível que pareça, mas é real, você não fica chateado comigo, entendeu? Vai terminar a sua lição de casa aí, porque vale nota. E se você for mal, o papai vai tirar o PlayStation. E aí você não vai mais poder ganhar Champions com o PSG no videogame, tá bom? Então, até semana que vem. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Siga o Meio Armadores nas redes sociais, @meiarmadores no Instagram, no TikTok, no Facebook. Siga o Adiel Reis, siga o 60 Segundos Podcast, Cássio Ângelo, FracassoCast. E é isso, até semana que vem com mais uma farsa que será revelada ou não. Tchau, tchau.